Malcolm X já dizia, né? Nós não estamos em menor número, nós estamos desorganizados. Olá, terráqueo! Hoje a gente vai entender quais são os desafios da esquerda se organizar no Brasil. E quem vai contar pra gente isso é o nosso querido camarada Gustavo Gaiofato. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Bora lá! Você enxerga também que a esquerda está muito subdividida? Muitos embates desnecessários entre o campo progressista, enquanto direita e extrema-direita não se atacam e sempre se entendem. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que tem alguns pontos aí pra gente tratar. O primeiro deles é de não ter essa ilusão de que a direita trabalha de maneira completamente uníssona, homogênea, sem conflito, sem lutas internas. A gente viu isso com o Bolsonaro batendo de frente com o Pablo Marçal, agora com o Bolsonaro abandonando completamente a Carla Zambelli na cassação dela. Então, essa ideia de que a direita é super unida e a gente não, é uma mentira. Isso não acontece. Isso é uma ilusão. É claro que a gente tem que olhar para esse fenômeno com materialidade. Então vamos olhar com materialidade. Nas eleições para a prefeitura do ano passado, aqui em São Paulo, surgiu a figura do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que foi um candidato que entrou numa linha que desequilibrou a estabilidade da direita que estava constituída até então. Em que você tem ali um certo deslocamento, né, desse protagonismo em torno do Bolsonaro, do bolsonarismo, que migra mais pro Pablo Marçal como esse exemplo de uma radicalidade, né, entre aspas, o cara que fala a verdade, blá, 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 né? Só que muito mais jovem, só que muito mais inteligente, muito mais preparado do que o Bolsonaro, né? Mas com a mesma cabeça, que pensa a mesma coisa, tem o mesmo projeto, a mesma linha. Isso causou um abalo na estrutura da direita, né? E o que desequilibrou essa relação eleitoral, nesse caso, foi o apoio do Tarcísio ao Ricardo Nunes. Muito mais do que o apoio do Bolsonaro a qualquer um dos candidatos. Então existe um desequilíbrio de poder aí. Existe uma disputa que está acontecendo no seio desse processo. Esse é só um exemplo. O que eu acho que é importante, né, e que é um ponto que você traz sobre a esquerda estar muito subdividida, a gente tem que tomar muito cuidado, Rafael, com essa ideia de que é meramente na união que a força vai se fazer. E por que isso? Porque as pessoas estão se unindo em torno de um determinado programa, certo? A união acontece em torno de um programa. Eu não vou me unir com o Zé das Couve, com o Conosquinhas da Silva, que eu não sei o que defende. Né? Bom, eu não faria isso. Não parece ser algo muito, não só não sensato, né? Mas não parece ser algo que faz sentido estrategicamente falando. E aí, o que acontece é essa unidade de programa em torno do quê? Em torno do quê? Hoje, a unidade que existe e que constitui o campo da esquerda de uma maneira hegemônica, ou seja, de uma maneira dominante, de uma maneira que compõe a forma de como o pensamento comum está organizado, que é o mais comum, nós devemos nos unir para combater o Bolsonaro, o bolsonarismo e a extrema-direita. Por mais que, no último período, a gente está vendo que essas medidas são flexíveis, né? E isso diz respeito à luta política. Mas, o que acontece o programa está em unidade por causa dessa linha. Combater a extrema-direita. Beleza. Claro, perfeito. Por quê? Por quê? Pelo quê? E depois do combate à extrema-direita, vai ser feito o quê? Vai só combater a extrema-direita? Esse é o objetivo final? Não dá. Esse é o problema da união. O problema é que a maior parte dessa esquerda hegemônica que tá aí no poder, então PT, PSOL, essa galera é de uma esquerda hegemônica que não tem um horizonte revolucionário. Não tem, gente. Eles não têm como objetivo a Revolução Brasileira. Eles têm como objetivo acabar com o bolsonarismo. Ponto. O que vai fazer depois disso? Pra gente é o suficiente. Mas pra gente da esquerda radical não é o suficiente. Então, assim, na época da eleição de 2022, na época da eleição do Lula, onde a gente tava num ambiente que a gente tinha duas opções. Ou Lula ou Bolsonaro no segundo turno. A esquerda, em geral, se uniu numa coligação pra gente não deixar que o bolsonarismo vencesse naquele momento. E a gente conseguiu. Agora, depois disso, essa esquerda que
se juntou, já não tem mais o objetivo. Não tem como a gente ficar unido se a gente não tem um objetivo em comum. Se o objetivo da esquerda radical é um e o objetivo da esquerda hegemônica é outro. Lenin já dizia, todas as vezes que a esquerda tem que fazer concessões, ela vai fazer concessões à direita. Ela vai para endireitar o caminho e nunca para esquerdar o caminho. Nunca para ir para a esquerda radical. Então esse é o problema. O problema é que a gente não aceita endireitar o caminho. O problema é que a gente vai permanecer com um horizonte revolucionário em mente e ponto. Quem quiser se unir a isso, a gente vai estar de mãos abertas. Agora, se a pessoa não tem um horizonte revolucionário em mente, é complicado a gente se unir, porque rebaixa o nosso discurso e não é isso que a gente quer. Porque senão, a gente começa a achar que a extrema-direita, ela é um espantalho vazio. Ela não tem programa político, ela não tem programa econômico, ela não tem nada. Ela é o Bolsonaro. Ela é o Bolsonaro. Entende? E aí o grande problema é, beleza, hoje as pessoas ficam falando, a gente vai ter que... Já saiu gente falando de frente ampla para Lula em 2026, é tudo de novo. E a questão é, como que a gente consegue fechar uma unidade que possa vencer com esse programa? Porque eu acho que a gente tem que fazer essa questão também. A gente quer a unidade para falar que a gente é diferente e especial, que a gente não votou no Bolsonaro, que a gente não votou nele nem em 18 nem em 22. A gente quer uma unidade pra falar, perdemos, mas eu avisei. Perdemos, mas olha aqui. Não, porra. Eu quero uma unidade que possa ser construída para vencer. Vencer. Porque a gente precisa devolver esse espírito combativo para a classe trabalhadora. Precisa devolver para ela não o lugar de superioridade moral que ela supostamente ocupa, mas o lugar de que ela, enquanto classe, é poderosa, de que ela tem capacidade de vencer, que ela tem capacidade de construir uma alternativa concreta, plausível e que vale a pena ser defendida. Malcolm X já dizia, né? Nós não estamos em menor número, nós estamos desorganizados. A classe trabalhadora precisa entender que a força de mudança está na mão dela e não na mão da burguesia. Só que isso é constantemente minado da gente pela indústria cultural, que está o tempo inteiro fazendo com que a gente fique acomodado e querendo consumir mais, querendo, pequenos prazeres, porque a nossa vida é uma merda, em geral. O governo, como a gente viu no vídeo de ontem, proíbe greves. Então a gente vive num ecossistema que faz a gente não querer lutar, que faz a gente ficar acomodado no realismo capitalista, de que é mais fácil o mundo acabar do que acabar o capitalismo. Só que, gente, não é bem assim. Então, a gente tem que voltar a dar esperança para a classe trabalhadora, voltar a fazer com que a classe trabalhadora acredite que a força está na mão dela para que a gente mude esse sistema. Porque senão a gente vai continuar onde está ad eterno. O que hoje, essa unidade em torno da figura do Lula nessa possível frente ampla, do Haddad, do não pode criticar, do vamos nos unir, porque o maior inimigo é a extrema-direita, porque isso é tática, blá, 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 não devolve poder à classe trabalhadora. Pelo contrário, retira poder dela. Retira o seu poder. Quem é membro do canal tá ligado no que eu e o Gaio estamos falando. Quem é membro deste canal está acompanhando a leitura do Que Fazer do Lenin, tá ligado que o discurso do Gaio tá muito do que correto. Tá ligado do que a gente tá falando, tá fazendo muito sentido com o que a gente tá lendo lá no Que Fazer. Se você quiser entender melhor o que fazer pra gente revolucionar o Brasil, se torne membro do canal. E é por isso que ela vai voltar seus olhos a quem aparentemente olha pra ela e lhe investe poder. E lhe investe vontade de mudança. E pra isso tem que ter programa. O que a direita faz é vender a ideia de que tem um programa alternativo. Não tem. Não tem. A gente sabe que não tem. O Nicolas Ferreira, naquele videozinho do Pix dele, falou sobre inflação, falou sobre gastos secretos, falou sobre um monte de coisa que o Bolsonaro também apoiava, que o Bolsonaro também viabilizou para que fosse construído. É muito papinho para quando chegar no poder vai reduzir imposto sobre jet ski. É isso. É o SUS falando mal lavado, sabe? É o SUS falando mal lavado. E aí o que acontece você tem essa venda de uma aparente alternativa, porque é isso, é uma aparente alternativa. Aparente, porque no fundo o programa é o mesmo. E aí qual que é o resultado? Qual que eu acho que será o resultado prático disso? Um processo em que a direita volta, óbvio, a direita volta. Acho que, assim, é muito difícil que isso não se concretize, porque para isso se concretizar, a gente precisaria entrar numa luta política. Mas aí eu vou falar disso daqui a pouco. Então o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, a direita entra com o desgaste dos dois programas
tanto do Bolsonaro quanto do Lula, né? Do governo federal sobre o Bolsonaro e do governo federal sobre o Lula, você vai ter um endosso, um crescimento do discurso de que é necessário acabar com a polarização. Porque nenhum e nem outro foram bons. Entende? Com uma desvantagem pro governo Lula, porque a memória do governo Lula está mais fresca que a do Bolsonaro. E o Brasil, como um país cujas classes dirigentes, classes dominantes, sabem e entendem a importância da memória, todas as merdas realizadas no governo Bolsonaro, todas as coisas que precisavam ter uma continuidade para serem punidas, levadas a cabo, serão esquecidas. Serão esquecidas. É isso que vai acontecer. É isso que vai rolar. E aí o problema é que, esquecendo, é como se não tivesse acontecido. E aí, já era. E é exatamente por isso que a gente tem que voltar as nossas atenções para o fim da escala 6x1. Porque, gente, não tem como o trabalhador se organizar na escala 6x1. Não tem como o trabalhador ter vida além do trabalho na escala 6x1. Então, se a gente pretende que a classe trabalhadora esteja mais organizada, é dever de nós, da esquerda radical, lutar até o fim pelo fim da escala 6x1, para que o trabalhador consiga ter tempo de se organizar, de ter uma qualidade de vida melhor, de viver mais com a sua família, de ter mais tempo para cozinhar, de ter mais tempo para se alimentar melhor. Então a gente precisa de lutar agora para melhorar a qualidade de vida da população, para que essa população tenha tempo de se organizar. Senão, não tem como. Então, para mim, a nossa luta imediata como esquerda radical é acabar com a escala 6x1. Porque só isso que vai permitir que a classe trabalhadora tenha tempo para se organizar. Então, o que eu acho é que você está caminhando para um cenário em que você vai ter a criação de um discurso, de uma linha ideológica de que é preciso despolarizar o Brasil. E você vai continuar tendo agentes como o Bolsonaro participando da política. É isso. O Bolsonaro é um acidente de percurso. Ele não é, veja bem, ele não é a exceção, mas ele é um acidente de percurso. Só isso. O percurso continua, o caminho continua, mas ele é, é um desvio. Então a meta vai ser acabar com essa polarização. O que é essa polarização? É essa ideia de antagonismo, de completa contrariedade entre as figuras, centradas nas figuras, do Bolsonaro e do Lula. É isso aqui. Qual é o objetivo das classes dominantes em acabar com a polarização? Diminuir a capacidade e a potencialidade de mobilização dos trabalhadores na luta de classes. Porque é nesse momento de crise que essas fraturas do sistema se abrem, que são os momentos em que a gente precisa avançar e que a gente tem a oportunidade de avançar. Vejam só vocês. Foi durante o governo Bolsonaro que muitos de vocês que estão me assistindo agora passaram a querer ouvir mais sobre a palavra comunismo. Entender o que é um partido comunista, entender o que é socialismo, entender o que é luta de classes, o que é Marx, o que é... Blá, blá. Por quê? Porque nesse momento categórico, decisivo, derradeiro, é muito difícil sustentar uma narrativa que não dá cabo às explicações materiais e concretas da economia política. Acho que é inclusive por isso que o marxismo ganha tanta popularidade nesses últimos tempos. Quantos de nós não nos radicalizamos após o Bolsonaro, gente? Eu sou uma das pessoas que em 2016, na eleição municipal, votei no Bolsonaro. E quando chegou em 2018 para presidente, eu já não votei nele. Eu já estava com a minha cabeça completamente diferente, já estava mais radicalizada. Ainda não tinha começado o meu processo de radicalização, mas já estava mais um pensamento progressista. E por que aconteceu isso? Porque eu tive aula de filosofia e sociologia que eu nunca tinha tido na minha vida. Que doideira, né? Outra coisa que a gente precisa lutar, se a gente quer que a classe trabalhadora tenha condições de se organizar, é pelo fim do novo ensino médio. A gente não pode deixar que esse projeto fique, porque a gente precisa que os nossos jovens saibam dessa memória, saibam da verdadeira história do nosso país, saibam que a ditadura militar foi uma ditadura militar e não uma revolução de 64. Saibam que a gente precisa ter esses fatos históricos na nossa cabeça para entender a realidade atual. Que esses jovens tenham consciência de classe e da classe que eles pertencem. Então, a gente também vive uma guerra cultural e ela é muito importante, tão importante quanto voltar à base, tão importante quanto a organização. É a gente ocupar os espaços
culturais, seja música, seja aqui no YouTube, seja produzindo filme, seja produzindo série, qualquer coisa, seja fazendo história em quadrinho, produzindo livro, produções culturais em geral, para que a gente ocupe a memória também dos brasileiros e resgate essa memória revolucionária, porque essa guerra cultural é muito importante e a gente perde muito por aí. Então, outro fator que eu acho necessário para a gente se empenhar é nessas produções culturais, é em estar presente nas redes sociais, na TV, no rádio, em todas as mídias digitais, em todas as redes sociais, para a gente estar disputando essa memória coletiva. Porque ele apresenta uma relação científica com os problemas que nós estamos vivendo. Não é palavra, não é blá blá blá, não é letra morta, não é letra morta. É uma compreensão materialista da realidade e da história. Eu aposto que por mais que a gente tenha visto muita gente tentando defender o Elon Musk sobre o gesto que ele fez lá na posse do Trump, por mais que tenha muita gente apoiando o Trump, eu tenho certeza que tem muito mais gente contra o Trump, contra o Elon Musk, e olhou essas coisas e acendeu uma luzinha e falou: não dá mais pra eu ficar neutro, agora é a hora de lutar. Porque é isso que o Gaio tá falando, são nesses momentos que vira uma chavinha na nossa cabeça que a gente fala: não dá mais pra ficar parado, preciso me movimentar, senão eu vou me fuder de alguma forma, né? É o senso de sobrevivência do ser humano. Literalmente, instinto de luta ou fuga. Então são nesses momentos de crise que muita gente vira a chavinha também. Então a gente tem que ficar preocupado, é óbvio, mas isso tem que levar a gente à ação e não à paralisação. Então, quando você retira a polarização de jogo, você tá querendo o quê? Pacificar, certo? Você quer pacificar politicamente. Mas a paz só pode ser obtida depois de um resultado de guerra. A paz é o estabelecimento da hegemonia, da dominação de uma cidade, de um país, de um grupo sobre o outro. Por que pacificação? Porque aí a polarização e essa potencialidade de mudança acaba. E é claro, né? Acaba tanto para essa outra fração da classe dominante, como é uma fração, sei lá, né? Que eu nem sei se é mais próxima do Bolsonaro, do bolsonarismo, sei lá, próxima do Trump, por assim dizer, que quer mais espaços, né? Que quer mais participação, que quer mais coisas. Mas você também elimina o potencial de mobilização da classe trabalhadora, de maneira autônoma e independente. É o famoso dividir para conquistar, né? Se você não dá à população essa noção de que eles são uma unidade, que a solução é coletiva e nunca individual, você divide essas pessoas e você não deixa que elas criem esse senso de coletividade e luta juntos. Então é muito fácil você conquistar essas pessoas se elas não têm essa noção de coletividade. Por isso é uma tática tão comum entre a direita fazer isso. O grande problema é que nessa despolarização, por assim dizer, nessa pacificação, quem vai ganhar vai ser a classe dominante, vão ser os capitalistas, os políticos brasileiros, blá, blá, blá. Sempre mandou e sempre mandou desde sempre, e tem essa ideia de que sempre vai mandar e tudo mais. Esses caras vão sair beneficiados. É isso que vai acontecer. É isso que vai rolar. E aí, como se muda esse cenário? Esse cenário se muda não fazendo mais concessões. Pelo contrário, porque são essas concessões que estão fazendo com que a gente recue cada vez mais do nosso território, recue cada vez mais das nossas bases e não tenha uma contraofensiva preparada. Não existe uma contraofensiva preparada, é só recuo, só recuo, só recuo. Porque se acredita que uma hora o inimigo vai parar de atacar. Uma hora se acredita que o inimigo vai parar de atacar. E aqui é a demonstração de que não vai, não vai, não vai, não vai. Ele vai até não dar mais. Por isso que a questão da mudança para esse cenário está dentro do estabelecimento da luta política. Qual que é essa luta política? Não é só se candidatar, vencer, blá blá blá. Claro que a gente sabe que a política, a disputa institucional é muito importante. Os comunistas acham isso também. A política como esse palco possível das agitações, né? De levar as denúncias, de mostrar que estamos ali. Fazer um trabalho combativo, assim como o Glauber Braga faz, assim como a Sâmia Bonfim faz, Fernanda Melchiona, Érica Hilton, são parlamentares que estão lá dentro combatendo o tempo inteiro, fazendo esse papel de agitação, de denúncia das contradições do capitalismo para a gente. É claro que esse papel institucional, político, é muito limitado. Então, a gente acha que ele é importante, mas que ele não é suficiente. A questão central é: não será possível fazer essa luta política se a gente não disputar a verdade para a classe trabalhadora. Por isso que essa ideia de unidade, né? Precisamos nos unir contra a extrema-direita. Não será efetivo, não será
bem-sucedido em termos de vitória política estratégica para a classe trabalhadora. Porque eu não quero derrotar... Vocês precisam entender um negócio. Eu não quero derrotar só o Bolsonaro. Eu não quero só impedir que o Bolsonaro seja presidente. Não é só por isso. É preciso olhar para a necessidade da vitória enquanto classe. A vitória do trabalhador. Enquanto classe, vitória política. E pra gente obter uma vitória política, não dá pra construir uma unidade política pautada em um programa de concessão, num programa de derrota e num programa covarde como esse, que não faz o enfrentamento, pra saber se vai ser derrotado. É derrotado de antemão. Não só não faz o enfrentamento, como está se aliando ao outro lado para fazer cada vez mais concessões e políticas de austeridade que só prejudicam a classe trabalhadora. E é quem vota nele no final. Então, meu amor, se você não dá a melhor qualidade de vida pra gente, como é que a gente vai votar em você? E é exatamente por isso que a aprovação do governo Lula tem caído cada vez mais. Porque o supermercado tá cada vez mais caro, porque o transporte tá caro pra caralho, porque tá um calor dos infernos e ninguém faz porra nenhuma pra melhorar o meio ambiente. 50 milhões de coisas na vida do trabalhador, uma merda. E aí você quer ser reeleito? Como? Como é que vai ser reeleito? E aí vem uma galera petista falar que é a esquerda radical que é o problema? Não é a esquerda radical que é o problema, é o próprio governo Lula que é o problema. E não dá condições necessárias para a classe trabalhadora querer votar nele de novo. Ponto final. Se você não dá condições para melhorar a vida daquelas pessoas que votaram em você, elas não vão votar em você de novo. Quanto mais se você não tiver nenhum tipo de propaganda para melhorar a imagem do seu governo, para você ter um contato com a base dos seus eleitores para ver o que eles querem, o que pode melhorar, aí, meu amor, não tem como. Não tem como. A classe é derrotada de antemão. Então, não vai ser essa unidade em abstrato, né, que vai nos salvar. Porque essa unidade, a frente ampla, amplíssima, no segundo turno de 2022, foi o que, assim, né, olha o buraco onde a gente tá. E quase não ganhou. Não vai ter como construir essa unidade fora da necessidade de construção de uma luta política, que nesse caso é disputar a hegemonia do programa. Qual é o programa que a gente quer para a classe trabalhadora brasileira? Qual é o programa? Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Sim, perfeito. Com observação importantíssima. Constatação muito foda. O Congresso é reacionário. Verdade. Mais uma constatação verdadeira, cristalina, transparente como as águas das praias de Varadeiro no litoral cubano. A terra é redonda, o céu é azul, a grama é verde. É a mesma coisa, fala isso. A gente já sabe, isso tá posto. Perfeito. Análise perfeita. Congresso é conservador, a situação econômica não é boa, a situação não é favorável, tá tudo uma desgraça. Sim, perfeito, tá tudo uma desgraça. E aí? Não só e aí, mas quando é que teve favorável pra gente? Me fala uma vez. Falou, não, tá tudo bem, agora vamos revolucionar o Brasil. Não, agora tá tudo certo. Agora tem todas as condições necessárias. Qual revolução aconteceu com todas as condições necessárias? A gente faz o que dá, o mundo inteiro lutando contra as nossas ideias. A gente faz o que está ao nosso alcance. Dito isso, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é devolver a potencialidade da luta política para a classe. E abandonar completamente, as pessoas precisam começar a entender isso, abandonar, soltar a mãozinha, dar tchau para esses que estão nos dando a mão e nos arrastando para o pântano, que nos estão arrastando para a areia movediça. E não é só do apoio, qualquer coisa, né? Não. A gente tem que discutir o programa. A gente tem que discutir um programa que dê a emancipação, que dê esse projeto de autonomia para a classe trabalhadora poder martelar seus inimigos. E é claro, né? Não é uma tarefa fácil, gente. Não é uma tarefa fácil. Mas lutar pela hegemonia é assim. Lutar pela hegemonia das ideias, por essa mudança de programa, para mim, é o único caminho. Eu acho que é o único caminho. E se esse caminho tá cheio de mato, de capim, bora que bora. Né? Vamos descapinar esse lote. A nossa vida já está uma merda, gente. As coisas já estão ruins há muito tempo.
E a gente tem duas opções: sentar e se resignar e continuar na merda e falar, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Ou a gente pode pegar essa raiva, pegar essa indignação e transformar em luta. E lutar até o fim para que a nossa vida seja melhor. Ponto. Então, assim, é difícil. A gente sabe o quanto a organização é difícil fazer, o quanto a gente tem muito caminho para andar pela frente, mas a gente precisa fazer. A gente precisa botar em ação. Ou a gente vai sentar e dar tchau para a humanidade já, nos próximos anos. Então, dá pra gente construir, dá pra gente melhorar as coisas, a gente pode fazer, a gente tá em maior número, só tá desorganizado. Então a gente precisa organizar esse ódio, tá? Lutar pelo fim da escala 6x1 para que mais pessoas consigam organizar esse ódio. Lutar por melhores condições na vida do trabalhador, porque aí sim a gente consegue mudar as coisas. Apesar dos pesares. Como esse homem aqui já dizia, de derrota em derrota até a vitória final. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E se você tá perdido, com ódio no coração, tentando pensar o que eu posso fazer para melhorar a nossa situação, se torne membro aqui do canal, vem ouvir o que fazer comigo, vamos ouvir Lenin, porque eu tenho certeza que essa angústia vai sair do seu coração. É isso. Beijos, até o próximo.